Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, está começando mais um Chimarrão, episódio número 4 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos da confusão que nós tivemos no último sábado para domingo envolvendo dois atletas do Grêmio Esportivo Brasil. Presidente do associativo se manifesta nesse momento em que ele estava ausente, concedeu entrevista à TV oficial do clube e também vamos falar sobre a Copa Federação Gaúcha de Futebol, já que a Federação Gaúcha de Futebol divulgou os grupos e ainda segue a negociação com a CBF para definir qual será a vaga que será destinada ao campeão da competição. Sejam todos muito bem-vindos, se você está aqui no canal nesta manhã de terça-feira, hoje dia 31 de março de 2026, hoje eu tenho que dar um abraço especial, pro meu bebê tá completando 9 anos, cara, meu bebê não, modo de falar, mas o meu filho Bernardo hoje está completando 9 anos de idade, cara que mudou a minha vida, enfim, deixa eu fazer aqui essa homenagem para ele, vocês podem me seguir nas redes sociais e ver sempre ele aí comigo. Então hoje ele está completando 9 anos de idade, eu não podia deixar de lembrar aqui no nosso chimarrão. Bom, gente, vamos lá, vamos começar aqui trazendo aí as primeiras informações, as manchetes. Bom, ontem na TV oficial do clube, na TV Chavante, o presidente Vilmar Xavier falou sobre o momento do clube, esse momento de transição. Ele disse que ainda está faltando apenas a assinatura de uma cláusula, de uma, não sei se a palavra correta é procuração, mas não vou lembrar o termo que ele acabou utilizando para se referir. Mas é uma parte muito importante e isso tem impedido a SAF de trabalhar de forma oficial, de tomar conta realmente do negócio. Então, isso aí que está pegando, mas o presidente garante que isso aí será superado e que já em abril a SAF já vai tomar conta. E ele disse que esse afastamento dele foi um afastamento estratégico. Ele entende que era o momento em que a SAF precisava aparecer mais do que o presidente do associativo. Essas foram as palavras do presidente Vilmar Xavier. Bom, o Brasil ainda está nesse processo, ainda está faltando nessa questão aí do associativo prestar esclarecimentos para o pessoal, para o escritório que está controlando a SAF, para que está controlando a recuperação judicial, melhor dizendo, e aí tem que passar os valores que serão investidos pela SAF no futebol e os valores que serão destinados para pagar as dívidas de curto prazo e também tem as dívidas de longo prazo. Enfim, nos próximos dias deveremos ter mais informações robustas a respeito disso. Então, essas são as informações em relação ao presidente do Grêmio Esportivo Brasil, o Vilmar Xavier. Bom, nós tivemos desdobramentos, em relação à confusão envolvendo os atletas do Grêmio Esportivo Brasil e entregador de delivery, que acabou acontecendo no sábado à noite, de sábado para domingo. Recapitulando o caso, tem aqui na timeline, é só você procurar, nos shorts aí tem o vídeo onde eu falo mais sobre isso, mas recapitulando o caso, os atletas solicitaram uma entrega na sua casa, chegando lá, eles acabaram notando que tinham algumas latas que estavam extraviadas, que estavam vazias. Os jogadores imediatamente disseram que não ia pagar pelas latas vazias, e aí, a partir desse momento, acabou se instaurando uma grande confusão. Isso aí rapidamente já caiu nas redes sociais e o clube se manifestou, dizendo que tomou ciência dos fatos que acabaram acontecendo no último final de semana e que irá tomar as medidas cabíveis. Claro, o Brasil está se cercando de uma parte jurídica para poder tomar a decisão, Não pode tomar a decisão no impulso, tem que tomar a decisão de forma correta e aí para não ter nenhum respingo, ou seja na SAF, ou seja no clube de uma forma geral, enfim, é isso aí que o Departamento Jurídico do Grêmio Esportivo Brasil
está se baseando. Bom, já vazou o nome dos dois jogadores, né? Era fácil de identificar ali nas imagens, né? Mas aí por questão de preservação, como ninguém havia falado publicamente o nome dos jogadores, agora sim já está publicado aí o nome dos jogadores. São eles o DG, atacante, e também o Rael, né? O Rael que teve tá retornando aí pro Brasil, né? Ele saiu agora para disputar os estaduais, esteve emprestado, agora retornou pro Brasil. E o DG também tá retornando, né? Ele esteve no Campeonato Gaúcho do ano passado, se não me engano, disputou ali a arrancada e depois acabou, né, indo pro interior de São Paulo, acabou rescindindo com o Grêmio Esportivo Brasil e agora está de volta. Vamos aguardar para ver quais serão as medidas que irá tomar a direção do Grêmio Esportivo Brasil em relação a isso. Bom, o Brasil também, né, fez a vistoria da Brigada Militar na tarde desta segunda-feira e ainda teve algumas pendências. Então o Brasil vai ajustar essas pendências que aí foram registradas aí pela Brigada Militar e uma nova vistoria está marcada para quinta-feira. O Brasil, acredito eu, tem a ciência de que vai estar com o estádio liberado. É bom a gente sempre lembrar do Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, ele obriga os clubes e a entidade que está organizando o torneio a divulgar o local do jogo, a divulgar o local onde está designado a partida 10 dias antes do jogo, né? 10 dias antes da bola rolar. Só o que acontece, né? O Brasil teve essas pendências, arrumou. Essa vistoria aconteceria na próxima quarta-feira, mas o Brasil resolveu antecipar. Como não houve, né, aprovação por parte da Brigada Militar, o Brasil vai fazer essas novas correções e a partir, né, da próxima quinta-feira deverá ter o laudo liberando o estádio. O Brasil deve ter entrado em contato aí com a CBF, deve ter garantido que os ajustes seriam feitos e que estaria, né, o estádio ok para receber a partida do próximo domingo, tá? Já no próximo domingo nós teremos o duelo entre Brasil e domingo de Páscoa, teremos o duelo entre Brasil e Azures, a arrancada do Chavante na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? O Brasil tem grandes chances de conquistar aí um bom resultado, de passar pelo menos para a próxima fase, tá? E aí o que a gente vai ter lá na próxima fase, a gente não sabe. Mas que o Brasil tem boas condições de garantir passagem para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, tem, porque, né, a competição ela é um pouco mais nivelada, né? Não tem um time que possa se destacar assim mais do que os outros. A gente vê aí o Azures, o Cianorte, talvez, né, e aí tem essa questão aí também envolvendo esses outros clubes aí que também estão disputando a competição. Por exemplo, o Blumenau, né? O Blumenau tá na segunda divisão do Campeonato Estadual de Santa Catarina, né? Então isso faz com que, né, o Brasil tenha também, né, um pouco de facilidade em relação a isso. Bom, ontem nós também tivemos, né, uma reunião, o Congresso Técnico, o Conselho Técnico na Federação Gaúcha de Futebol em relação à Copa. A Copa que será disputada nesse primeiro semestre, melhor dizendo. 10 equipes garantiram a participação e elas estão divididas em grupos regionalizados. No grupo 1 nós temos Passo Fundo, Gaúcho de Passo Fundo, Brasil de Farroupilha, Santa Cruz e Gramadense. O grupo 2 tem Brasil, Farroupilha, Bagé, Guarani e Monson. Os clubes se enfrentam dentro do grupo, em turno e retorno. Os dois melhores se classificam de cada grupo para a próxima fase. A data de início será entre os dias 6 e 13 de maio. Lembrando, né? Importante a gente lembrar, a Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu a premiação da competição e pediu uns dias aos clubes. A Copa do Brasil é uma possibilidade, a Série D existe essa dúvida em relação ao regulamento, que pede pelo menos 3 equipes que disputam a primeira divisão e também, né, tem essa questão aí envolvendo a vaga. Se não tiver vaga para a Série D ou para a Copa do Brasil, a informação é de que o Guarani de Bagé vai desistir da competição. Enfim, a Federação Gaúcha de Futebol segue tentando aí fazer com que a competição aconteça, né, e também, né, que consiga essa vaga. Beleza? Então tá bom.
Nós tivemos mais desdobramentos sobre a questão, né, envolvendo o presidente da Federação, da Associação de Futebol Argentina. A Justiça Argentina processa Chiquitapia e AFA, né, e por conta de evasão de divisas, né? A Associação de Futebol Argentino atravessa um momento bem delicado logo depois da Justiça Federal Argentina decidir processar o seu presidente, Cláudio Tapia, o tesoureiro Pablo Tovidino, por um problema, né, de retenção indevida de aportes e manejo irregular de recursos dentro da AFA. O juiz Diego Amarante detalhou na sua resolução que os implicados haviam executado um esquema sistemático de depósitos tardios de grandes quantidades de dinheiro, e o que havia permitido obter benefícios financeiros a partir desses descumprimentos, né? Segundo o magistrado, se tratou de um plano evidente de que para passar o tempo ali, né? Com parte do avanço do processo judicial, né, se ordenou o embargo de 350 milhões de pesos contra os principais envolvidos, né? A investigação impulsada pela denúncia da agência de impostos, né, de controle aduaneiro, estima uma evasão e uma retenção de fundos, né, que superam 19 milhões de pesos, correspondente aos períodos de 2024 e 2025. De acordo com o Clarim, né, os dirigentes têm proibido a saída do país. Também deverão informar ao tribunal qualquer ausência de suas casas, né, superior a 72 horas, e manter comunicação constante com seus advogados para cumprir as sanções da justiça. Então tá aí esse rolo envolvendo aí o Cláudio Chiquitapia, que a gente já falou aqui no canal, que é um cara extremamente controverso, né? Ele que tem aí vários problemas, inventou muitos monstrengos lá do campeonato argentino, né? Entre eles a ampliação, né, de clubes que vão disputar a primeira divisão, que chegou a 30 clubes, e a ideia do Cláudio Chiquitapia é aumentar a participação de times da primeira divisão, porque ele se considera um federalista. Ele quer que todas as regiões do país estejam presentes na primeira divisão, e aí deixa sempre, né, o critério esportivo de segundo lado. Ainda tem, né, aquela questão envolvendo, né, os clubes que acabaram soltando notas em proteção ao Cláudio Chiquitapia por conta dessas investigações que estão sendo feitas aí pelo governo argentino, pelo controle aduaneiro, né? Por conta desse crime de evasão de divisas e sonegação de impostos. Nos próximos dias nós deveremos ter episódios mais concretos em relação a essa situação. Bom, a seleção brasileira entra em campo logo mais, vai jogar contra a seleção da Croácia. O Brasil vai entrar em campo às 21 horas. A tendência de time do Brasil deve ter Ederson no gol. Aí o Brasil deve ir com Ibáñez, Bremer, o Léo Pereira e também o Douglas Santos, Danilo, Casemiro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro. Esse deve ser o time do Brasil para esse jogo. Já a equipe da Croácia deve ir a campo com Livakovic, Jakic, Sutalo, Vuskovic, Stanisic, Susic, Modric, Perisic, Kramaric, Baturina e o Budimir no comando de ataque. É o time do técnico Zlatko Dalic. Lembrando, né, que o técnico da Croácia não conta com o Gvardiol e também com o Bradaric. Já o Brasil tem uma lista bem grande de jogadores que estão fora. Caio Henrique, Bruno Guimarães, Alisson, Gabriel Magalhães, Rafinha, Marquinhos, Wesley, Alexandre, Estevan, Rodrigo está fora, inclusive, da Copa do Mundo. Então esses são aí os jogadores do Brasil que estarão fora do jogo de logo mais 21 horas lá
em Orlando. O jogo vai ser em Orlando, beleza? Então tá, gente, o nosso chimarrão dessa terça-feira vai ficando por aqui, agradecendo demais a todos vocês que estiveram conosco. Transmissões dessa terça-feira aqui no canal, vocês vão acompanhar com a gente o duelo amistoso entre a seleção argentina jogando contra a Zâmbia a partir das 8h15 da noite. Então, esse duelo entre Argentina e Zâmbia. Beleza, pessoal? Então tá. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã com mais um chimarrão aqui no canal Rodrigo Oliveira Esportes. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa aí as notificações clicando no sino. Bora lá, vamos lá para mais um. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fui!